Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast cheio de informações de qualidade, boas histórias e empreendedorismo. A minha convidada de hoje é formada em moda e administração de empresas, com anos de experiência dedicados a entender profundamente as necessidades dos corredores. Ela criou roupas que são verdadeiros aliados em provas desafiadoras, como maratonas e ultramaratonas. Suas coleções são reconhecidas pela atenção nos detalhes, tecidos tecnológicos e um design exclusivo, que acompanha o ritmo intenso de quem busca sempre superar limites. Com mais de 20 anos de experiência no segmento do varejo de moda, ela é a mente criativa por trás de uma marca que leva o seu nome e que conquistou corredores e atletas apaixonados por performance e conforto. Com uma proposta inovadora, ela une estilo, funcionalidade e tecnologia em suas peças, transformando a experiência de treinar e competir. E não para por aí. Além de ser destaque no segmento que trabalha, ela tem um estilo de vida invejável. Treina 7 dias da semana, já correu 5 maratonas e esse ano prometeu que vai completar um total de 50 meias maratonas. Senhoras e senhores, palmas para a minha convidada de hoje, Vivian Bogos! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de participar do seu podcast, que vai ser muito bacana. Muitas histórias boas, vamos falar muito de empreendedorismo, mas antes de chegar na parte do trabalho, né, Vivian, conta pra gente como que foi essa decisão, se você teve uma inspiração, se tem alguém da sua família que já trabalha com moda. Como foi essa sua entrada aí nesse mercado? Nada, ninguém na minha família trabalha com moda, mas eu, desde criança, assim, na época da escola, eu já no caderno, professora dando aula de ciências, matemática, e eu estava desenhando manequim com roupa. Nessa época era mais a moda casual, nem pensava em fitness, até era bem mais gordinha. O fitness, assim, não fazia parte da minha vida, mas a moda, sim. Desde meus, 11, 12 anos, eu já desenhava no caderno moda, e não a matéria que a professora estava dando. E aí, às vezes, ela recolhia, falava, Vivian, dá aqui, isso aqui é aula de ciência, você está desenhando roupa. Era meu, assim. Era uma coisa sua já, uma qualidade, uma inspiração. Você assistia filmes, você gostava desse mundo da moda? Não, eu sempre gostei muito, né? E até no começo era engraçado porque eu não sabia desenhar corpo. Então, a minha mãe desenhava o corpo pra mim e aí eu desenhava a roupa em cima do corpo. Igual tem hoje em dia essas bonecas que já vem pra você desenhar em cima, colar roupinha e tal. Minha mãe desenhava o corpo e eu fazia a roupinha em cima. Eu fazia. Aí depois eu passei a fazer as roupas nas bonecas. Então, só que assim, eu não sabia costurar, então eu amarrava tudo. As minhas roupas eram todas que hoje em dia eu sei que chama mulagem, né? Que é o tipo de roupa que é feito do corpo. Nossa. Mas naquela época eu ia amarrando, fazia a minha modelagem nas bonecas, que era um jeito que eu conseguia fazer a roupa sem depender de ninguém. E até por curiosidade, você brincava muito de boneca, muito, assim, de muito. Barbie? Então, fez parte da sua infância? Porque na verdade eu não brincava de boneca, eu não tinha aquela história da boneca. A minha coisa com a boneca era de fazer as roupas, de fazer o cabelo, né? Eu até meus 11 anos, todo mundo fala, nossa, não, largou a boneca super tarde, Barbie. Mas o meu negócio, até hoje, eu amo Barbie. Eu dou para as minhas sobrinhas Barbie de presente porque eu tenho uma negócio coisa, assim, com a uma história, né? Então, eu fui muito tempo brincar de boneca, mas por causa da moda, não da boneca em si.
Nossa, que legal, porque você falou disso das bonecas, eu também. Eu fui uma criança, assim, que eu brinquei mais de Barbie do que de boneca. E eu lembro que tinha uma feirinha, assim, no shopping, que vendia as roupinhas. E, nossa, e pra mim era, sabe o passeio do domingo? Que eu já ia lá com a esperança que o meu pai e minha mãe ia comprar uma roupinha nova da boneca. Mas eu pelo menos, nunca tive aquela vontade ou curiosidade nem de costurar, nem de fazer. E você, além de desenhar, você em alguma fase também gostava de pôr a mão na massa? Então, durante a faculdade de moda, aí eu fui para os cursos extras. Tá, legal. Então, de costura de biquíni, de modelagem, porque a minha, né, o segmento que eu escolhi da faculdade era de estilismo, então era criação. Tá. Porque tinha o segmento de modelagem, que você aprendia a costurar a roupa. Mas eu queria criar, né? Então, o mais legal mesmo é você saber as duas coisas. Até porque hoje em dia isso para mim faz muita diferença. Quando eu provo uma peça para aprovar, eu sei dizer exatamente aonde eu quero mexer por entender de modelagem. Porque se você não sabe, você fala, eu queria que caísse assim a roupa, mas você não sabe explicar onde que tem que tirar, onde que tá sobrando, onde que tá faltando. Então essa parte do curso extra que eu fiz de modelagem e costura, que nossa, me ajudou muito. Eu adoro costurar. Comprei uma máquina de costura há pouco tempo e agora vou herdar uma máquina que era da minha avó, que é aquela Singer preta, que era meu sonho, que eu descobri que tá na casa da minha madrinha e ela vai me dar de presente. Sério? Então eu tô assim, eu adoro vai costura. Ficar com a Mas máquina. é hobby, né? Obviamente para produção, hoje em dia não tem a menor condição. Mas eu gosto de costurar. Ai, que legal. E para você, assim, quando você, né, aquela fase do colegial, que já tá todo mundo decidindo a profissão, o que vai estudar, você já tinha isso na cabeça, assim? Então, eu tinha isso na cabeça, e aí, com os meus 17 anos, eu comecei a treinar. Então, comecei a corridinha de leve, eu fui obesa, né? Então, com 13 anos, eu pesei 100 quilos. Então, assim, eu era bem gordinha. E aí, eu comecei... Quantos 13. anos? 13 anos? Eu pesei 100 quilos, então eu já tava na obesidade mesmo. E aí eu comecei com exercício de leve, mas é tudo mais difícil, né? Quando você tá mais gordinha, daí fui emagrecendo. E aí, nesse meio tempo, eu queria fazer educação física. E aí ficou aquela coisa, sabe? Moda, educação física, o que eu vou fazer agora? E um nada a ver com o outro, né? Nada a ver. Até então, nada a ver com o outro, né? Quem diria? Né? E aí, eu fiquei naquele dilema. E os meus pais falavam, Vivian, você sempre quis moda. Por que agora você vai mudar? Às vezes, né? Fogo de palha, pensa bem e tal. E aí, eu acabei realmente indo pra moda. Né? Deixei a educação física, mas continuei com os treinos. Eu falei, não, acho que é isso. Acho que o meu negócio é ir treinando e tal. E aí, eu faço a minha faculdade de moda. E aí depois no final, né? E aí, e desde então, assim, pensando na sua vida com o esporte, né? O esporte na sua vida. Então, desde os 13 anos. Não, então. Ou não? Foi nos 16, nos 16, 17. Entendi. Exatamente. Que daí eu comecei a treinar boxe. Eu tive um treinador, Hélio Santana, tem que falar o nome dele, porque ele salvou minha vida. Com ele eu comecei a treinar boxe, e aí eu emagreci 25 quilos. Só treinando? Treinando boxe, fazendo musculação, comecei na corrida, foi tudo mais ou menos nessa época. Mas eu fiquei 2 anos treinando boxe com ele, que foi assim, ele que falou, não, tem que emagrecer, eu vou emagrecer. E assim, foi sim, né? Na raça, né? Raça aquele mesmo. processo, nada raça. No curto prazo, né? Não, foram 2 anos, né? E aí eu comecei ali, o esporte entrou mesmo, porque daí comecei a pular corda, aquela coisa do boxe que você quer agilidade e tal, fui emagrecendo. E aí, dali dos 19, mais ou menos, eu comecei a correr. E aí, em 2012, eu fiz a minha primeira meia maratona. Olha, que legal. Então, assim, junto com a vida, né, de faculdade, você já manteve essa rotina, essa disciplina de estudar, de não deixar o esporte de lado e conciliar tudo. E aí, assim, você estava estudando na faculdade, eu não sei,
se tem algum estágio que tem que fazer durante a faculdade. Sim. Você chegou, assim, a trabalhar em alguma confecção, em alguns lugares ou não? Então, na faculdade de moda, eu não fiz nenhum estágio específico. Só que no meu último semestre de faculdade de moda, eu comecei administração de empresas. Ah, sua segunda faculdade. Exatamente. Então, eu fiz 6 meses, as duas juntas, Tá. né? Que foi o último de formatura. Foi uma loucura, né? Mas, enfim, aí eu comecei a administração de empresas e aí no final de administração de empresas que eu fiz o estágio. Ah. Então foi tudo assim um pouco mais tarde, porque aí eu acabei a administração e aí que eu comecei mesmo a empreender. Então, você já tinha, assim, na sua cabeça que você ia empreender quando você estava Então, terminando eu moda? queria empreender, só que eu não sabia nem por onde começar. E aí você já falou, não, então eu vou estudar uma faculdade. Aí a minha mãe dá aula na PUC. Ah, Então eu seria tá. bolsista naquela idade. Por exemplo, se hoje eu resolvesse fazer, eu já não seria bolsista por causa da minha idade. Tá. Mas naquela época eu ainda tinha, não sei se era até 25, eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu prestei o vestibular, que também foi uma coisa assim que, né, Deus. Porque 4 anos depois do colégio, eu prestei e entrei na PUC em administração de empresas. Sim. Então foi assim, não tinha como não ir, né? E aí eu comecei lá e aí eu falei, não, é isso que eu quero. Então, sempre na faculdade, na parte de criar coisas, eu lembro que a gente fez uma pousada uma vez numa matéria, eu criei a loja da pousada, eu fazia todos os produtos, eu sempre fui para esse lado, né? E aí no final eu foquei em marketing, né? O último ano, meu TCC foi o plano de negócios da minha loja. Olha, Então, que na época você ainda não tinha. Não, eu ainda não tinha. Não tinha. Exatamente. Nossa, então realmente é daquelas histórias que o seu TCC foi para a vida real. Exatamente. Porque aí você acabou a faculdade de moda, graduou administração de empresas. E aí você falou, bom, agora é a hora. Exatamente, mas aí os meus pais me seguraram. Eles falaram, não, a gente vai abrir aqui em casa. Então você não saiu igual, não, vamos lá. Não teria dado certo. Não, tá Isso bom. É fato. Então, assim, eu abri na minha casa. Seu primeiro negócio. O meu primeiro negócio de sócia com uma amiga, a gente fazia customização de roupa. E aí nós duas, a gente comprava blusinha, aplicava strass, né? Depois de um tempo a gente começou a fazer algumas roupas, só que ela era do interior de São Paulo, e aí ela falou, não, eu vou estudar fora, foi pra Itália estudar, e depois voltou pra Presidente Prudente, não voltou pra cá. Tá Então bom. aí a gente terminou isso, né? E essa parte de customização acabou, que chamava Companhia de Estilo, na época. O nome da loja. Aí, e era na rua, aberta, assim, ao público? Não, era na minha casa, no prédio onde minha mãe mora. Era uma sala lá que a gente montou um ateliê. Entendi. Então, eu recebia mais amigos, tal. Então, né, aí meio no boca a boca. Eu acho que naquela época era um pouco mais seguro, né? Hoje era só por indicação, né? Já era hoje em dia, eu acho que já não seria muito possível isso, né? Mas só com agendamento. De 2004 a 2008, eu fiquei na casa da minha mãe, que eu morava lá, inclusive, que era a minha casa na época. Eu fiquei lá, e aí 2008 que eu abri a loja mesmo, que eu já estava segura do que eu queria, que era isso mesmo, e aí eu abri a minha primeira loja. Nossa, então assim, né, recapitulando, você terminou a faculdade, aí você foi estudar administração de empresas, né? Que eu acho que é um ponto muito importante para quem quer empreender, né? Porque assim, a gente conversa, a gente tem aí contatos com pessoas da área da saúde e nem todo mundo tem essa visão de negócio. A sua área mesmo, as pessoas têm dificuldade, né? De pensar assim, como negócio, fluxo de caixa, entrada e saída, aquela loucura que realmente é uma empresa. Então, você já teve essa consciência lá atrás de se profissionalizar. E aí, você abriu seu primeiro ateliê. E é engraçado, porque você não teve aquela, né? Seus pais também tinham aí uma boa orientação para você, vou abrir, né? Já arcar com quantas dívidas. Porque esse que é o problema. Exatamente. Muitas vezes as pessoas terminam a faculdade e já começam a pegar empréstimo para abrir um negócio, para abrir uma sala, não vamos arriscar. E por mais que assim, né, existe a vontade,
o profissionalismo, mas a gente sabe que a conta, né, os boletos, Então, e geralmente, eles estão chegando também, né? Geralmente quem abre assim, nessa coisa assim imediata, rápida, sem uma experiência, sem, né, geralmente abre e fecha. A não ser que você tenha um patrocínio muito bom para te manter mesmo no prejuízo. Sabe aquela coisa assim, eu vou fazer a vontade da minha filha, vou manter o negócio dela aberto e vou ali sustentando tal, e, né, se uma hora virar, virou, senão depois ela fala que ela não quis mais porque ela cansou. Mas na verdade, né? Porque não deu. Não deu certo. Então, foi uma consciência muito bacana, assim, que você teve dessa maturação, né? Que você esperou 4 anos trabalhando ali no ateliê, conhecendo seus clientes e até mesmo ganhando experiência, né? Com o dia a dia de atendimento ao consumidor, né? O que as pessoas vão reclamar, como que é um prazo de entrega. Você viveu ali o dia a dia. E aí bateu a vontade e falou, não, tá, isso aqui já tá ficando pequeno. Exato, tô pronta agora. Tô pronta. Aí a gente procurou uma casa até ali perto, né, em Perdizes. A gente achou, era um lugar muito legal, porque era uma casa que tinha como se fosse uma garagem e várias salinhas em volta. Então, era um lugar, assim, né, tipo, uma comunidade. Assim, então, tinha psicólogo, médico, né? E nesse pedaço, eu abri a minha loja. Né? E aí, nessa época, só moda casual. Então, eu fazia muito vestido. Até hoje, o pessoal fala, ai, que saudade de quando você fazia aqueles vestidos de malha, né? Então, eu fazia, era tudo muito colorido, muito estampado. Então, eu abri ali já com essa pegada de uma moda casual divertida, né? Com bastante estampa, bastante cor. E aí, fiquei ali no mesmo endereço. Nesse endereço por 6 anos. Tá. Fiquei ali. Loja de rua. Loja de rua. Aí já era aberto. Aquele horário comercial. Funcionário, horário comercial. Aí eu já comecei a ver outra realidade. Outra realidade, né? Então, exatamente. Tudo, né? Pagar impostos, né? Já começa a entrar... não é mais uma brincadeira, né? Exato. Porque a partir do momento que você tá ali em casa, vende uma coisinha aqui, outra ali, você não tem muito um compromisso. A hora que você tem funcionário, aluguel, tinha estagiária na época, tinha vendedora. Então, já é, assim, boletos e boletos. Compra tecido, compra, né? Paga costureira. Então, né, no final do mês tinha tudo aquilo para pagar. Então, você tem que se virar pro negócio acontecer. E nessa época, você também desenhava, escolhia tecido, você cuidava de toda a cadeia mesmo. Exatamente. Toda a criação, escolha de tecido, modelagem, aprovação de peça piloto, tudo. Muito legal. E aí, legal, você ficou 6, 7 anos nesse... Fiquei 6 anos, exatamente. Nesse primeiro ponto. Aí a proprietária pediu a sala. O espaço. E por uma bobagem, falaram pra ela que eu ficando 5 anos, eu tinha direito a mais 5, que eu podia passar o ponto, e aí ela ficou com medo que eu pudesse passar o ponto pra alguém que ela não conhecesse. Enfim, falta de informação, né? De um alinhamento. Mas aí, tudo bem. Exatamente. Aí saímos procurando, achamos outro lugar perto, um quarteirão pra cima, uma casa fofíssima que eu fiquei 11 anos. 11 anos, nossa. Mas aí tem também essa parte. No meu último ano na primeira loja, foi quando eu comecei o fitness. Que foi em 2012, pelas contas? Não, bem mais. Calma, 2008... não, isso mesmo, 2012. 2012. Pela cronologia, né? Tem toda a razão, 2012. 2012. Que eu comecei... E aí, conta então pra gente, assim, porque eu não sei, né? Como eu também corro, conheço algumas pessoas da corrida, né? Já conheço sua marca, uso sua marca. Como que foi assim? Que momento você sentiu que você tinha que agregar a moda fitness na moda casual? Então, na verdade, não foi uma escolha minha. Não? Acho que eu não sei se eu já contei essa história, mas, na verdade, uma das minhas fornecedoras tinha umas peças de fitness que ela vendia tal, mas na época ela falou, eu tô com essas peças, você não quer colocar na sua loja para vender? Umas sainhas, uns tops.
Aí ela falou, você corre, eu tinha acabado de fazer a minha primeira meia maratona. Tá bom, então na vida pessoal você já estava também correndo. Já estava com a primeira meia, tinha acabado de fazer a minha primeira meia. Para quem não sabe, só um parênteses, para quem não sabe, meia maratona são 21 quilômetros, né? E uma maratona são os famosos 42,193. 195, 42 quilômetros, gente, só para vocês entenderem o que é essa pessoa. Além de empreender, também tem aí como um estilo de vida, né? Sim. Porque não é nem mais um hobby, é um estilo de vida, né? E aí uma coisa levou a outra. Levou a outra, porque você já estava correndo, já estava treinando, já estava fazendo meia maratona. Exatamente. E aí essa fornecedora ela falou, você não comentou quer com tentar? você. Vamos colocar. Eu falei, tá bom, consignado, né? Então ela falou, você coloca aqui, a gente testa, tal. Beleza, coloquei as peças, ela colocou a minha etiqueta. Tá. Falou, põe aí, vamos ver no que dá. E aí coloquei, e aí o pessoal da corrida começou a gostar. Só que aí eu comecei Você usava também ou não? Você já usava os tops e tal. Mas aí eu comecei a perceber que eu poderia fazer melhorias nessas peças. Aí começou a desenhar. Aí comecei a conversar com ela e falei, olha, eu tava querendo fazer umas peças, mas eu queria fazer assim, queria pôr bolso, que aí começou, né? Era porque eram saia shorts, que usava muito naquela época para correr saia shorts. E aí eu falei, eu queria colocar o bolso, queria mudar o tecido para tecido de compressão. Tanto que eu fui a primeira marca, pelo menos no Brasil, que eu sei, que fez saia fitness com shorts de compressão que não subia, que não sobe, né? É verdade. Então, eu vendi as dela. Tá, deu certo, esse primeiro combo deu certo. Ela ficou feliz da vida, porque ela desovou o estoque dela, e ela começou a produzir para mim o fitness. Isso foi mais ou menos em agosto, por aí, de 2012. Né, que eu comecei a vender as peças dela mais ou menos em maio. Aí, em agosto, comecei com essa produção. Tá. Né? E aí, nesse meio tempo, que assim, o negócio foi assim que eu comecei a mandar para algumas pessoas que eu gostava. Porque nessa época, era aquela época das blogueiras, né? Que a gente brinca que é quando tudo era mato. Então, Carol Buffara, Pugliese e a Bela Debs. Falcone tinha. E a Debs. Mas aí que a Debs entrou na minha vida, né? Porque eu mandei pra ela uma saia. Mas assim, eu era tão fã, eu ainda sou fã, mas naquela época eu era aquela fã oculta, né? Era aquela pessoa que você abria, que já era o Instagram, né? Assim, exatamente, eu admirava muito. Como disse, ainda admiro, ainda sou fã. Mas naquela época, assim, era... Assim, eu lembro de eu pedir pra tirar foto com ela numa prova. Eu tenho essa foto até hoje. É demais isso. Aqui, mais uma vez tá aparecendo essa foto aqui nas lembranças, né? E aí, isso antes, né, da gente se conhecer, antes de eu mandar uma peça pra ela, porque a gente tinha um amigo em comum. Tá. E aí, eu falei pra ele, manda pra ela, né, por favor. Mas não mandei qual era meu Instagram, não mandei carta, não mandei nada. Mandei, assim, a saia de presente. Tá. Exatamente. E aí... ela vestiu a saia, amou a saia. E ela, naquela época, ela tirava foto no elevador. Era bem engraçado. Assim, era aquela época do Snap também, ou não? Já era? Eu já tinha passado? Já tinha passado, porque já era Instagram mesmo. Já, verdade. Já era Stories, já né? tinha, verdade. Aí, ela postava todo dia de manhã, ela indo treinar. Com a saia. Com uma roupa fitness e tal. E esse dia ela postou a saia. Só que ela não me marcou, eu também não estava esperando nada, porque assim, foi muito na ingenuidade. Tá. Né? Hoje em dia, a gente tem mais malícia, a gente manda uma peça para alguém, a gente espera, né? Que poste, ou pelo menos que marque, ou que mencione, não precisa nem colocar ali, mas que mencione pra gente repostar, né? A gente quer isso, né? Sim. E naquela época, assim, eu como fã, mandei... Ela postou, eu não vi. Só que aí a minha irmã viu, algumas pessoas, né, que minhas amigas viram e começaram a me mandar. Olha, a Debs está com a sua saia no Instagram, não sei o quê. E foi uma loucura, porque ela nem sabia meu Instagram, não sabia nada. E aí ela veio, né, falar comigo. Porque acho que, não sei se eu escrevi ou minha irmã escreveu, alguém escreveu pra ela falando, essa saia é da loja da minha irmã, enfim. E aí ela veio falar comigo, dela, eu amei, não sei o quê. Tanto que ela tem essa saia
saia até hoje. Até hoje. Ela fala, essa não dou, não troco, não vendo, é minha. E ela tem essa saia e a gente começou a se falar, tal, né, assim, criou algum contato e um dia ela me mandou uma mensagem me chamando pra ir jantar. Nossa, então a corredora que você tirou uma foto, que era ali que você acompanhava, já estava estreitando, assim, o relacionamento. Eu falei, meu Deus, o que será isso? Eu lembro direitinho, assim, do dia, né? Isso faz 12, sei lá, 13 anos, faz muito tempo. Mas eu lembro direitinho. Vamos na frutaria e tal. Nós fomos na frutaria, eu cheguei, aí depois ela chegou. E aí ela falou, eu queria conversar com você porque eu queria fazer uma coleção com você. E aí eu arregalei o olho, assim, aí eu falei, meu Deus do céu, acho que era tudo que eu esperava, menos isso, Menos isso. Sei lá, pensei, né, qualquer coisa, uma parceria, alguma coisa, sei lá, de eu patrocinar ela, sei lá, mandar mais peças, né, enfim. E aí, então, teve até assim, na minha cabeça vem até um outro insight, porque até então você só tinha feito tudo sozinha. Tudo sozinha, exatamente. Só você ali pensando, aprovando, era o seu gosto. Muito um começo, né? O seu olhar, né? Tudo ali. Então, você também teve essa parte da vida que você também teve que ouvir o outro, né? Exatamente. A gente escolhia tudo juntas, assim. Que legal. Né? Ela virou e falou assim... queria ver se você acha, a gente pode fazer uma coleção, né? E aí a gente lança na loja. E eu assim, meu Deus do céu, com que capital que eu vou fazer isso? Detalhe, né? Porque, assim, eu ia fazendo de pouquinho, vendendo, sabe aquela coisa assim, né? Tipo sacoleira, não é? Bem sacoleira minimalista, né? Mas era uma coisa assim, sei lá, faz 20 sainhas, vende. Aí faz mais, uma estampa nova, vende. Eu ia no Bom Retiro buscar os tecidos. Eu não tinha um fornecedor de tecido, que nem eu tenho hoje, que nem eu passei a ter naquela época. Eu ia na loja e falava, me dá 10 quilos desse, sabe? E saía de sacola. E eu, assim, era muito maluco, porque eu saía cheia de sacola, punha tudo no carro, uma doideira, assim. Bem aquela versão empreendedora mesmo, né, amiga? Guerreira, né? Que ia carregando tudo. Bota a mão na massa e vamos lá, comprar os aviamentos, tudo, né? E aí, Aí você voltou pra casa, assim, falei, meu Deus. Preciso pensar. Mas, né, saí feliz, mas preciso pensar. E aí, cheguei em casa e falei com os meus pais. Falei, olha, aconteceu isso, é uma super oportunidade. Eu acho que vira, mas eu não tenho esse capital. Tá. E aí, meu pai, na época, falou, quanto estamos falando? Porque ele sempre falava, de quanto estamos falando? Sim, sim. E aí, eu fiz os cálculos, falei pra ele, olha, é tanto, só que, assim, tem prazo pra pagar. Tá. Não é uma coisa que eu preciso do dinheiro. Eu vou comprar o tecido, tenho prazo para produzir, vou mandar para confecção, que também tem o prazo para produzir, e aí tem os pagamentos. Eu não lembro exatamente como era. Mas como já era uma confecção que fazia para mim e tal, eu não precisava dar um adiantamento, nada. Tá. Então, eu entrei com tudo, e meu pai falou assim, se tudo der errado, eu cubro. Boa. E aí eu falei, tá, você já vai mais tranquila, né? Já. Eu falo assim, costas quentes, mas quem quer faz acontecer, né? Eu jamais queria virar e falar, preciso do dinheiro. Era tudo que eu não queria, mas eu tinha um respaldo. Se alguma coisa desse errado, eu sabia que não seria o meu fim, né? Sim, nossa, já pensou tantos anos já, né, que você já tinha. E também uma coisa, eu lembro dessa época, a Debs, ela já era bem conhecida também no mundo da corrida, né? Porque eu lembro que eu também comecei a seguir ela, comecei a correr também nessa época, e eu lembro que já grandes marcas já procurava ela, né, patrocinava para ela correr em algumas provas. Então, você também estava dando ali um passo muito importante, pensando no marketing, né? E no próprio nome, né? Da sua marca, que você sempre levou. Então, era assim, era uma aposta muito grande e importante, né? Para aquele momento, até para você falar, bom... E de novo, né, Vi? Você teve ali uma, como fala, uma entrada no mundo fitness, você testou, deixa eu ver se é isso, se não é, para depois você, né, ir com a cabeça mesmo, né? E aí a gente... Fecharam o acordo. Né?
A gente tinha um contrato que não era de exclusividade, quanto à roupa, a coleção, sim. Mas ela podia usar outras marcas, podia viajar por outras marcas, Sim. porque ela era muito maior do que, né, isso tudo. Tá. Mas comecei a fazer a coleção, lançamos, foi acho que meio de novembro, se não me engano, a gente fez o lançamento ainda na outra loja. Tá. Né? E, assim, foi uma loucura. Foi uma loucura. Tinha gente chorando porque via ela. Tinha gente pra fora porque não cabia na loja, sabe? Então, eu brinco, eu falo assim, que era a Virgínia daquela época, né? Porque hoje em dia que as pessoas, né, piram, querem ver, não sei o quê. Aquela loucura. Ali foi Você um caos. teve, né, falou, meu Deus. Foi um caos, assim. Era todo mundo, e era a saia saindo de um lado, porque era tudo conjuntinho. Então, era a sainha fitness com o top. E a regatinha, as camisetas com frases. Eram bem legais, assim, as frases de corrida, de exercício e tal. E chamava Cola na Debs. Porque na época era a hashtag que ela usava, né, que era para incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável, fazer exercício. Então, cola na Debs. Então, como vai chamar a coleção? Cola na Debs. Olha. E aí, era Cola na Debs by Vivian Bogos. Muito legal. E aí, a gente começou com esses conjuntos de sainha e tal. Esgotou tudo. Esgotou. Nossa, assim, gente. sei lá, 1 mês, 2 meses. Assim, tinha coisa que no lançamento mesmo. Porque eu vendia online, mas vendia muito pouco. Tá. Era aquela coisa, assim, da loja física mesmo. Era o seu principal foco, né? Toda a sua energia, seu marketing, seus investimentos. Era na loja física. E aí, daí, né, comecei com a loja virtual também, mais ou menos nessa época. Mas a gente esgotou a coleção. Simplesmente. Esgotou. Paguei tudo, deu tudo super certo, que foi assim um alívio. Comemorou muito depois? Não, comemorei muito. E aí, o que era para ser uma coleção virou 10 anos. 10 anos, nossa. É o famoso, assim, parceria de sucesso, né? Exatamente. Sabe aquela coisa assim, o contrato se renova automaticamente? Sim. Foi assim, a gente começou a fazer coleções. Quantas por ano, assim, mais ou menos? No começo, tinham 2 coleções por ano. Tá bom. Hoje, eu sou meio fora da curva, assim. Porque enquanto todo mundo fala, tô lançando coleção de inverno, eu lanço produtos. Você tem outra estratégia. Eu trabalho de uma forma diferente. Tá. Né? Se é certa, se é errada, eu não sei. Pra mim, funciona. Tá. Sabe? Então, assim, eu lanço uma estampa, aí lanço lanço um modelo, e aí lanço em diferentes estampas, vou criando conforme, né, a demanda, e algumas coisas eu repito, quando o produto dá certo, a gente vai repetindo e vai mudando, mas, assim, no começo eram algumas coleções fixas, que a gente fazia lançamento e tal, e depois a gente entrou nessa de ir fazendo variações, às vezes não, 2 vezes por ano a gente fazia um evento, né, na loja, até eu mudei de endereço, a gente passou a fazer no outro, e ia fazendo assim, daí depois de um tempo começou a ser, assim, um evento por ano, mas a coleção ia aumentando, ia tendo reposição, e eu continuei trabalhando dessa forma, e nós ficamos aí quase 11 anos, né? A gente até fez uma comemoração de 10 anos, que foi super legal, na loja, colocamos barman, foi muito show, assim. Foi. Né? E tem que comemorar mesmo. Exatamente. Também, né? E nos dias atuais, né? A gente fez essa festa de comemoração de 10 anos, mas aí depois a Debs começou a ir para um segmento meio fora da corrida, né? Que ela começou com as aulas, né? Os cursos, e deixou um pouco a corrida de lado. Acho que ela nunca parou de correr, mas ela deixou um pouco a corrida de lado, e aí a coisa foi esfriando, né? E eu continuei firme e forte, óbvio, sou uma empresa, né? E aí nós conversamos e encerramos o Cola na Debs. Mas assim, encerramos na maior paz do mundo, né? Assim, tudo ótimo. Não, aquela assim, é o momento, exatamente, né? Vocês se conheceram no momento onde o mundo dela, a rotina dela estava muito focada para o esporte, né? Para corrida. E é maratona, e são treinos longos, e era toda aquela energia voltada para isso, né? Exatamente. E é como você fala, depois de 10 anos, ela também, né, recalculou rota na profissão dela e entendeu que já não era, assim, que aquela energia já ela ia começar a distribuir,
né? Foi uma coisa que aconteceu. Aconteceu, a gente naturalmente. não foi que uma chegou para outra e falou, não, olha, eu a quero partir terminar. de agora, Nós conversamos e percebemos que realmente a marca já estava forte, assim, porque eu sou muito grata, né? Sim. Porque não sei onde eu estaria hoje se não tivesse começado essa parceria com ela, né? Mas hoje, assim, a marca já tem, assim, os shorts da Vivi, a saia da Vivi. Então, assim, as pessoas já me conhecem, não mais como Cola na Debs, mas como Vivian Bogos, né? Então, aí a gente conversou e tudo ok. E aí, nesse meio tempo, eu fechei a loja que eu fiquei 11 anos ali. A loja física. E fui para uma sala comercial. Hoje eu tenho um showroom. Entendo. Né? Eu não tenho mais a loja aberta na rua. Eu recebo as pessoas, tá. mas eu não tenho mais a loja aberta ao público, porque depois de 15 anos de loja física, eu resolvi cuidar um pouco da minha saúde mental, dos meus horários, né? Porque eu sempre levei ali muito sendo parte. E não sendo a dona que acompanha de longe. Tá. Então, assim, era raro o momento que eu não estava na loja. Sim. Né? Então, eu fazia horário de almoço dos funcionários, eu ficava na loja. Então, assim, não era uma coisa assim... Você tinha pouca flexibilidade, né? Pouquíssimo. Final de semana, você tava lá. Sábados. Exatamente. As pessoas queriam ir na loja, eu estando lá. Então, as pessoas me mandavam mensagem, me ligavam, você tá na loja? Porque se eu não tivesse, ela ia falar, mas quando você tá? Porque eu quero ir. Tá. Entendeu? Então, não era, assim, tão simples. Lógico que tem o pessoal que conhece e vai, assim, mas as pessoas mais próximas queriam que eu estivesse ali. Porque eu acho, assim, né, Vi, que é até um diferencial da sua marca, né? Esse contato que você tem com o seu cliente, né? Eu não digo nem que é um contato, é um relacionamento, né? Porque a pessoa que vai lá, que quer ir na loja no dia que você tá, no horário que você tá, é o famoso vamos tomar um café, exatamente, né? Passa aqui na loja, vamos tomar um café. E você sempre teve isso, né? Sempre. Que não é assim, você simplesmente tá aqui, compra. Não, porque como você também pratica, né, a corrida, você tá também inserida nisso, acaba que a cliente vira uma amiga. Acho que você deve ter inúmeras histórias, assim, de pessoas que faz questão, não é só de ir lá para comprar um shorts, uma bermuda, uma roupa, uma peça, mas porque também quer te ver, porque traz, né, isso, gera uma conexão, cria uma amizade, é uma prova que vocês, né, encontram, e tem o café da manhã, então é tudo isso, eu falo que é o ecossistema, né, da sua marca. Sua marca não é só uma coisa de, comprei, tchau, usei. É a experiência, né? É a experiência. Exatamente. Não, isso acontece muito. Erramos. Você pode repetir essa última pergunta? Ai, pera. Nem lembro a pergunta. É que eu complementei da parte da experiência. Foi isso? Era essa? Tá. Vi, e até assim, a gente sabe que é diferente quando as pessoas ligam, né, como você falou, para saber se você tá na loja, né, é porque assim, você oferece mais do que uma venda ali, você tem um relacionamento com o seu cliente, o famoso vamos tomar um café, a pessoa se sente bem, senta, conversa, conta os treinos, conta da prova que vai fazer, que vai usar sua roupa, você faz parte também da vida daquelas pessoas, então é uma experiência muito legal, né? Você não é simplesmente, tá aqui, tchau. Não, porque você, além de tudo, você quer que aquela pessoa volte, né? Conta a história da prova, que buscou a medalha. Tem muito disso que eu vejo que você posta, que as suas clientes levam a medalha para você ver depois da prova. Então você traz tudo isso com a sua cliente, né? Ela vai para comprar os shorts, ela faz a prova e ela quer voltar lá para mostrar sua medalha. Então tem toda uma conexão, né? Disso com a sua marca, com a pessoa. E eu sei também que tem muita gente que é cliente, acaba virando amiga, treina na mesma assessoria. É tudo ali um ecossistema, né, Vi? Não, isso é muito legal. Muitas clientes viraram amigas, né? Amigas muito próximas. E essa coisa de saber que prova que ela vai fazer. Não, eu não quero comprar online porque eu quero ir aí, porque eu quero experimentar, porque eu vou fazer maratona, tem que estar impecável. Eu falo, não tem problema, vamos agendar, porque agora eu trabalho com agendamento, né, no showroom. Vamos agendar, eu te atendo com todo prazer. A gente toma um café,
porque eu sou a louca do café, né? A gente adora um café. Quando a cliente chega, eu falo, quer um café? Ela fala, não. Daí eu falo, poxa vida, perdi a oportunidade de tomar o meu junto, né? Porque eu não vou tomar café sozinha, né? A cliente provando e eu tomando café, fica meio esquisito, né? Mas, assim, é muito legal saber essa experiência do que, eu tô indo pra Londres, agora eu tenho várias que estão indo pra Londres, né? Que legal. Aí você sabe como que ela foi, se ela foi sorteada, se ela vai por caridade, se ela vai por agência. Tem cliente que fez as Six Majors e que vai, né, tira foto com a medalha, com a roupa, marca. E eu, assim, sigo a maioria delas, né? Então, às vezes, quando elas não me marcam, eu já falo, tô printando aqui pra postar, gente. Porque como que você tá em Nova York e eu não vou colocar essa foto sua maravilhosa com a minha bermuda, com meus shorts, né? Então... Nossa, e você fez até, assim, eu lembrar de alguns detalhes, né? Porque... Você tem noção, assim, quantos países você já levou? Assim, porque, a sua roupa roda o mundo, viu? É uma marca, assim, que tá com presença em vários países de consumidores, né? Então, eu tenho muitos, assim, clientes que não são brasileiros, só se alguém levou tal, mas não tenho contato. Mas eu tenho muitas clientes que moram fora do Brasil e que quando vem pra cá ou quando alguém vem pra cá, leva. Daí elas pedem. Falam, não, eu preciso, eu quero. Aí tem umas que, sei lá, moram nos Estados Unidos. Eu tô no Brasil, tô em São Paulo. Quando que eu posso te encontrar? E aí já faz o guarda-roupa. Já leva. Compra pra levar, pra falar, não tem em lugar nenhum do mundo. A qualidade. Não tem os bolsos, não tem a qualidade, não tem as estampas, né? Então, o pessoal fala, é tudo preto, branco, marinho, né? Você dá uma colorida, porque assim, aquela Vivian que fazia aquelas roupas de moda casual, colorida, tal, esse estilo eu levo muito pro fitness, né? Tem quem não goste, que quer o pretinho básico, tal, mas tem quem goste e que já, não, quero essa estampa, né? Então já tem esse diferencial, que até depois outras marcas começaram a fazer, também, porque ninguém fazia, né? Começaram a fazer porque viram que o negócio... Que deu certo, Deu certo, exatamente. Vi, e pensando um pouco nas coleções, né? Porque você trouxe, assim, que, né, você faz tudo. Teve essa história junto com a coleção da Debs, que você apostou ali, não, vai dar certo. Já teve, assim, alguma vez, né, alguma coleção, alguma peça ou produto que você botou ali para produção, apostou e, assim, ou deu muito certo ou deu muito errado? Tem alguma que vem na sua cabeça, assim? Então, teve uma coleção de academia que eu fiz com suplex, com cirrê. Quis, assim, porque eu comecei a fazer mais musculação e tal, e eu falei, acho que vai ser legal fazer uma linha de academia. Tá. Eu não vou dizer que deu errado, as peças eram muito bonitas, o pessoal gostou, mas não vendeu como vendem as peças de corrida, né? Foi um outro segmento que já não era, assim, o meu público-alvo. Então, foi um produto mais difícil de vender. Até porque também eu tenho muitas clientes que usam a roupa da corrida para ir para academia. Então, não era uma necessidade, né? Então, foi uma coisa que demorou um pouco mais para vender. Depois eu liquidei, acabei e falei, não quero mais saber de roupa de academia. E teve uma coleção, por outro lado, que foi muito bacana, que foi a coleção Restart. Que foi depois da pandemia, verdade. Essa coleção foi incrível, porque assim, voltando de pandemia, voltando às provas, o pessoal todo meio perdido, né? O que eu faço, o que eu vou vestir, para onde eu vou? E eu criei uma coleção chamada Restart, que tinha até o silkzinho com o logotipo, tá aqui o André, meu amigo, que fez pra mim. A gente estampou as peças com o Restart. Eu tenho clientes que até hoje usam e que adoram. Tem uma cliente até que ela vira e mexe, ela tá com chave. Esse é meu queridinho. E deu super certo, porque foi, assim, uma iniciativa para as pessoas retomarem voltar, né? Os depois três. Eram peças mais básicas, não tinham muito bolso, tinha 2 bolsos do lado, top mais básico, porque era o que era necessário naquele momento, com um preço um pouco mais baixo, porque as pessoas também estavam com pouca grana, tinha muita gente que tinha perdido emprego, então precisava acompanhar esse momento, aquele movimento, né? Exatamente, foi um momento muito difícil, né? Foi. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa vender
né? Até porque a pandemia foi um momento muito duro, assim, eu fiz muita promoção, muito incentivando o pessoal a treinar em casa. Gente, vamos treinar, 30% de desconto, 40% de desconto. Vamos lá, vamos ajudar o negócio a continuar, porque senão é um problema. Eu tinha funcionário, a loja estava fechada, e o negócio, pelo menos, tinha que arcar com os custos, né, daquilo. Tá. Então, aí, na hora que passou tudo isso para voltar, eu falei, então, agora é a hora da gente inverter. Então, a gente já vai ter uma coleção com esses preços, que eram praticamente esses com desconto que eu estava fazendo, mas uma coleção mais básica para incentivar as pessoas a retomarem A atividade a atividade física, o esporte, a corrida. E aí, depois, passada essa coleção, que eu retomei a produção normal da loja. Ouvi, e só voltando assim nessa questão que você colocou da roupa, né, da academia, o quanto também é importante para o empreendedor, né, saber disso, né? Qual que é o nicho, quem que é o público que ele quer trabalhar, qual o mercado que ele quer desenvolver, né? E às vezes a gente tem que errar para aprender, né? Porque assim, se você tivesse só deixado no papel essa questão, essa vontade de apostar na roupa da academia, você nunca ia saber, né? Se realmente, se ia ter... Aí você foi lá, fez, viu que não era e realmente, assim, virou a cabeça, mirou para corrida, para o mundo do, né, corrida, triatlon, enfim, para esse nicho mesmo, né? O triatlon eu tentei também. Também, o macaquinho, né? Fiz bermuda de ciclismo, fiz macaquinho. Foi sucesso, tá? Não vou dizer que foi uma coisa que deu errado, tanto que eu nem citei nesse ponto. Mas, assim, era um público paralelo que tem outras marcas muito fortes no segmento, com preços até muito mais altos do que o que eu praticava, mas bem específico. Eu não treino triatlon. Tá. Então, para eu vender um produto para triatlon, eu sinto que eu teria que fazer parte disso. Entendi. Então, eu não me encaixei, né, nisso para saber exatamente o que esse público buscava. Então, eu falei, não, eu fiz, foi muito legal no período que eu fiz, curti. Eu tenho peças que eu uso até hoje para spinning e tal, que eu adoro. As peças duram. Estão inteiras, né? Estão inteiras, eu uso até hoje. Isso já deve ter uns 6, 7 anos que eu parei com o triatlon, né? Mas o meu negócio é a corrida, até porque é o que eu faço, é o que eu sei, né? Das necessidades do público, é o que eu vivo. Então, pra mim, é o nicho mesmo que eu, assim, sabe? Eu entendo disso, eu vou seguir nisso. Então... Até porque, né? Você comentou comigo ali... antes da gente começar, que é você quem testa, né, os seus produtos. Então, toda essa parte, né, você falou da qualidade, de garantir a qualidade, né? Eu lembro muito, assim, da época do short saia, que era uma prova viva, uma prova real, que o shorts não subia, né? Não subia. E eu lembro de pessoas comentando, a marca X, eu comprei um. As pessoas compravam desconfiadas, né? Mas tipo, não sobe mesmo? Você tem certeza que não sobe? E é bom, né? É interessante você compartilhar isso, porque você vê como você consegue entender que o lugar que você tem que estar, né? O lugar que você tem que gastar ali sua energia, sua produção, fazer acontecer, é na corrida, porque é o que você entende. Porque dali dessa parte das saias, a gente foi para as bermudas, né? E assim, bermudas já tinha no mercado, eu comecei a fazer também as bermudas de compressão. E aí que começaram as histórias dos bolsos. Né? Então, começa a pôr mais bolso, tal, mas era bermuda. E aí, eu e a Debs tivemos esse estalo de, por que não um shorts? Porque o que acontece? Naquela época, o que tinha era ou aquele shorts calcinha, esse cueca box, ou bermuda. E por que não um meio termo? Né? Vamos fazer. E aí... fiz o primeiro shorts de compressão. Posso dizer que fui eu quem criei os shorts de compressão, né? Com bolsos. E aí começamos a fazer a bermuda, o shorts e a saia. Tinha os 3 segmentos. E aí, a partir disso, que eu comecei a criar as variações. Legal. Né? Então, eu brinco que são os mais copiados, né? Mas que, graças a Deus, ninguém ainda conseguiu chegar. Todo mundo, quando assim, eu falo, ai meu Deus, mais uma cópia. Aí falam, Vivi, fica tranquila, nenhum é igual.
né? E tem também a questão da qualidade, né? O quanto a gente usa, lava, e você vê peças, né? Outro dia mesmo eu vi uma pessoa correndo com o olho grego, e aí eu falei, gente, o olho grego, na USP, uma mulher correndo com o olho grego, eu falei... Faz quantos anos você já não faz? Então, realmente, é uma prova real. Não, muito. Né, Às que vezes você tô correndo no parque, eu vejo uma pessoa com uma bermuda e falo, gente, essa bermuda, ela tem uns 10 anos. Porque eu sei pelas estampas. Se é lisa, eu não consigo identificar. Não sei se etiqueta, porque a gente foi mudando os tags e tal, né? As etiquetas de borracha a gente foi mudando. Então, dá pra saber mais ou menos a idade. Mas a estampa, quando você olha assim... Falei, gente, essa estampa é muito antiga. E a bermuda ali, ó, intacta. A menina correndo. Correndo, falo, né? Não, muito legal. E dá assim, um orgulho, né? Dá um orgulho, porque assim, acho que ela nem sabe que sou eu que fiz a bermuda dela. Ela tava ali no parque correndo. Daí eu olho, assim, eu dou um sorriso interno. Falo, nossa, que legal, né? Tipo, tá inteira. Muito bom. Eu fico feliz, assim, porque eu acompanho a marca já tem alguns anos. E foi até engraçado, porque nesse dia que eu vi a pessoa correndo com esses shorts, eu comentei com um colega e ele olhou e falou assim, mas como você sabe? Aí eu falei, pela estampa, né? Eu lembro, nossa, foi um sucesso. Então, é engraçado porque também fica marcado, assim, da gente acompanhar. Então, mais uma vez, parabéns, né? Obrigada. Por toda esse processo, né? E eu não queria deixar de falar um pouquinho, assim, da Vivian Bogos sem ser empreendedora, né? No começo aí do episódio eu relatei, falei da sua vida, que é a sua rotina que é muito invejável, sua dedicação, os treinos. E você citou aí a parte da loja, né? A saúde mental, né, que foi uma decisão sua de fechar a loja física e ir para um showroom também por conta disso. Hoje, como que tá, assim, eu não digo equilibrado, que a gente sabe que cada hora é um foco, né? Sim. Mas como que você tá conciliando todas essas caixinhas, né? Trabalho, saúde, treino, como que é um pouco disso na sua vida? Bom, acordar às 5 da manhã, né? Não tem segredo. É a parte... que no começo foi a mais difícil. Eu acho que é o que as pessoas mais têm dificuldade, né? Que é você começar o seu dia cedo para você conseguir fazer tudo que você quer fazer. Né? Então, eu já acordo, já vou treinar, né? Aí antes eu tinha essa coisa assim do horário para sair, para abrir a loja, porque eu que abria, eu que fechava, né? Então, assim, tem esse compromisso. Quando você tem loja de rua, você, né, não é shopping que você é obrigado a abrir, que é diferente, mas loja de rua você tem que estar ali, né? Se chega alguém na porta, a loja tá fechada, isso é horrível. Então, eu já tinha esse horário que isso mudou muito para mim, assim, que foi uma coisa boa, porque assim, eu trabalho com agendamento, se eu preciso resolver alguma coisa na rua, eu vou e depois vou pro showroom, né? Então, eu consigo ter essa parte melhor. Poderia... Ei, pera. Deu ruim? Não, 5 minutos. Tá bom. Tá. Eu poderia até ter outros horários, assim, falar, não, eu vou treinar à tarde, porque agora eu não tenho horário para abrir, mas para mim não funciona. Então, eu acordo cedo, já começo ali o meu dia, eu adoro estudar. Então, assim, agora eu tô nessa coisa do tráfego pago, né, fazendo para minha loja, tô estudando para aprender isso, então, assim, requer tempo. Então, você tem que saber dividir, né, as coisas. Então, alimentação, eu que cozinho lá em casa, então, eu preparo a minha comida, eu treino, eu vou pra loja, eu crio as coisas da loja, eu faço a parte das vendas, os envios. Eu lido com toda a cadeia, né? Eu só não costuro, né? Mas o restante eu faço tudo. Então, eu falo assim, né? É muita coisa, mas sem a loja física aberta, eu consigo fazer com muito mais qualidade. Né? Então, esse foi o diferencial do showroom. De você ter saído da loja física para o showroom. E aí você conseguiu melhorar sua rotina, seus treinos, encaixar tudo, estudar, que é um lado seu também que você gosta bastante, né, de aprender, porque justamente ela tá por trás aí de todo o processo, de toda a formação, né? Muito bom. E vamos lá para a reta final, então, desse episódio, assim, que eu gosto muito de fazer algumas perguntas básicas, né? Mas conta pra gente aí, teve alguma, né, com tantos anos de experiências, 20 anos aí no segmento, tem alguma peça favorita, assim, pode ser da coleção atual ou uma antiga, tem uma que
tá assim marcada pra você? Olha, o meu queridinho é o Shorts Maratona. É o mais copiado, o mais invejado pela concorrência, mas é o meu queridinho, assim. Eu que criei, são 7 bolsos. 7 bolsos. Então, é um produto... Era um produto bem diferente, né? Mas já começaram a fazer algumas cópias. Às vezes dá vontade de chorar, né? Você vê marcas gigantes, assim. Eu vejo o meu tamanho, não estou me diminuindo, mas eu tenho ideia, assim, do meu tamanho em comparação a marcas muito grandes que copiam os meus produtos. Então, eu olho e falo, gente, eu trabalho para concorrência poder vender um produto tão bom quanto o meu, pois né? É. Mas elas ainda não conseguem fazer, né? Foi o que eu te disse, assim, as minhas clientes falam. Não é igual. Então, eu sigo, né, do meu caminho, mas o Maratona, ele é o último. É o do momento. Ele é o último, mas tá saindo um outro novo. Spoiler, hein? Esse aí vai ser Tá incrível, vindo mais um, então, pra coleção. Então, mas por hora, o Maratona é o meu queridinho. Ah, legal. Ô, Vi, e tem alguma coisa, assim, que você tem muito orgulho profissional que você já fez, né, que ficou aí marcado pra você? Eu acho que todo esse processo, né, de ver como eu comecei, onde eu tô hoje, né, assim, a qualidade dos produtos, que é uma coisa que eu prezo muito, a minha maneira de vender. Eu não sou uma pessoa que fica empurrando coisas, né? Então, se a cliente tá ali, não sei se eu levo os 2, se eu levo um só, eu falo, leva um só, prova, vê, se você gostar, depois você vem e compra o outro. E assim, é coisa que não acontece numa loja normal. A vendedora quer mais que você leve, Então, assim, eu tenho orgulho de ser essa pessoa, sabe? De respeitar o cliente, respeitar o né? cliente, exatamente. De fazer produto de qualidade, pensando em ser ecológica, de uma coisa duradoura, de não ser uma coisa descartável. Eu não trabalho com poliéster, porque é altamente poluente, né? A gente vê aí vários documentários e coisas mostrando que tem plástico dentro dos peixes, que o mar tá cheio de plástico, e o poliéster é um tecido que, quando ele é lavado na máquina, ele solta partículas de plástico. Então, assim, na minha confecção, não entra poliéster. É um produto muito mais barato, tanto que, se você for ver, essas grandes marcas trabalham muito com poliéster para poder ter esse preço menor. Tá bom. Mas eu prefiro não ter e ter a minha consciência limpa, sabe? E manter sua essência desde o início, né? Que é qualidade, é esse relacionamento com seus clientes próximos, né? Ter ali esse contato, essa vivência, né? Dentro da corrida. E é admirável a sua história. A gente ficaria aqui horas e horas para falar. Vou te trazer num outro episódio para falar do momento Vivian Corredora, que também tem muitas histórias bacanas, diferentes e até motivadoras, né? Porque ela também posta nas redes sociais, e não podemos esquecer como que, né? Para quem não conhece sua marca, como que encontra você nas redes? Então, o Instagram é Vivian Bogos Fitness. E o meu pessoal é Vivi Bogos. No meu pessoal eu posto mais o meu dia a dia, esporte, alimentação. E o da loja é tudo, né? Todos os bolsos que você precisa, eles estão ali. Eles estão ali. Então, gente, muito obrigada, Vi. Foi enriquecedor, assim. Acho que qualquer empreendedor precisa ouvir a sua história mesmo. Muitos aprendizados, insights, um bate-papo bem leve aqui, trazendo a vida real, né? Só falamos verdades aqui. E, gente, muito obrigada mais uma vez aí pela audiência, por acompanhar a gente. Compartilha com quem você gosta, né? Que tem que ouvir essa história de sucesso. E até o próximo. Obrigada. Muito obrigada. Adorei participar. Tô super feliz. Obrigada venham mesmo. mais. Tchau, pessoal. Faz tchau, pessoal, pra cá. Pra do meio?